Lá, dia 11/11/2020, aula de processo penal 2, professor Lucilo Macedo, Faculdade FACIP Cuiabá, turma do quinto matutino. Vamos então agora, colegas, para fechar o nosso tema, fechar o nosso semestre, então, estudarmos então prisões, né? Então, é importante que possamos entender que quando eu falo prisões, é necessário, num primeiro momento, estudar as medidas cautelares diversas da prisão. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre ela. A medida cautelar diversa da prisão, ela surge em 2012, né? Como sendo então uma oportunidade processual, né? Para que em algumas situações possa não ocorrer a prisão, ou seja, eu substituo uma prisão preventiva, né? Substituo uma prisão preventiva por uma medida cautelar que é diversa da prisão. Isso surge no ano de 2012. Então vamos entender de que forma isso acontece. Na última aula nós começamos, as medidas cautelares elas estão presentes do artigo 282 até o artigo 300, nós vimos isso na última aula, mostrando que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas uma só, várias, mas para que o juiz possa aplicar a medida cautelar, é importante que para começarmos a entender. Para que o juiz possa aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, obviamente, deve acontecer uma prisão, né? Seja ela uma prisão preventiva, seja ela uma prisão em flagrante. Então, ele pode, ou uma prisão em flagrante, ou seja, ele pode substituir esta prisão, este tolimento da liberdade, com a medida cautelar. E o motivo, colegas, é um só. A regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Então vamos começar. O artigo 282 do Código de Processo Penal, por favor, me acompanhem. É um momento muito importante da aula, é um momento em que uma questão dessa cai muito em provas da OAB, em concursos públicos, carreiras policiais, enfim. Então vamos entender. O artigo 282, então, ele diz lá, 282 do Código de Processo Penal, ele diz lá, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas devendo-se, ou seja, observando-se, ou seja, eu vou aplicar e eu tenho critério. Eu não vou aplicar indistintamente, ou seja, da forma como eu quiser, quando eu quiser, sem observar nada. Então eu tenho alguns critérios que eu devo observar. Os dois critérios, eles estão elencados lá no artigo 282 e eles devem ser critérios aplicados cumulativamente, ou seja, eu preciso dos dois critérios. Inciso 1. Primeiro, necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática da infração penal. Então, eu tenho que, obviamente, utilizar da necessidade, né? Eu preciso da necessidade, ou seja, para que possa acontecer realmente uma medida cautelar, ela deve ter cabimento, ou seja, né? Eu não posso, na verdade, deixá-lo, com uma medida cautelar, se eu necessito o tolimento da liberdade dele para que aconteça uma investigação, né? Inciso 2, quando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado, ou seja, não aplico para qualquer pessoa sem observar absolutamente nada. Para aplicar a medida cautelar, eu tenho que analisar, ela é adequada? O crime que foi praticado pode ser que o agente que o praticou fique em medida cautelar? Outra coisa, professor, beleza, eu disse já então que eu tenho que analisar os dois requisitos, eu tenho que analisar a infração, a necessidade, né, a adequação, então, da medida cautelar ao crime, enfim. A qualidade pessoal do indiciado, se ele é primário, se não é, de que forma foi, tudo isso tem que ser analisado. Isso mesmo. Quem decreta uma prisão cautelar diversa da prisão, perdão, uma medida cautelar diversa da prisão? É o juiz, né? Então, é o juiz que vai decretar a medida cautelar, tá? Já veremos daqui um pouquinho
a resolução 213 de 2015, que fala justamente dessa audiência de custódia, falaremos também em seguida. Então, a medida cautelar pode ser aplicada isoladamente, né? Ela pode ser aplicada isoladamente ou cumulativa com outras. Então, olha o que diz o 282 em seu parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz. De que forma? De ofício, ele não precisa ser provocado para decretar uma medida cautelar de viés da prisão. De ofício, a requerimento das partes. Inclusive, a própria defesa pode requerer, pedir ao juiz que decrete uma medida cautelar de viés da prisão, ou quando, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Ele representa pela aplicação da medida cautelar de viés da prisão, ou também, segundo o parágrafo 2º, através de requerimento do nobre representante do Ministério Público. Então, de ofício, a requerimento de qualquer das partes, por representação da autoridade policial ou por um requerimento do Ministério Público. Tudo bem? Então, isso é a medida cautelar de viés da prisão. Claro, sempre o juiz, ele que decreta. Vamos mais. O parágrafo 3º ainda do artigo 282, ele diz assim: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia de requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos de juízo. Então, quando o juiz recebe a medida cautelar, o pedido de uma medida cautelar, seja do Ministério Público, por representação do delegado de polícia ou por uma das partes, ele intima a parte contrária para que ela possa, então, se manifestar. Ou seja, para que ela possa falar, para que o juiz possa ouvir as duas partes antes de decidir pela decretação ou não da medida cautelar. Outra coisa importante, o juiz pode revogar a medida a qualquer tempo, como de novo decretá-la, ou mesmo acrescentando novas medidas cautelares. Essa previsão do parágrafo 5º, né? Então, o juiz pode, né, perfeitamente decretar, revogar ou acrescentar novas medidas cautelares diversas da prisão, ou até mesmo substituir, né? Ou até mesmo substituir essa previsão lá do parágrafo 5º do artigo 282. Outra coisa, é interessante determinar e reconhecer que o próprio parágrafo 6º do artigo 282, ele deixa bem claro em relação à prisão preventiva. Ou seja, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, eu não tenho como substituir. Não tem cabimento nenhuma medida cautelar. O juiz, então, ele decreta a prisão preventiva, que não se preocupem, estudaremos daqui um pouquinho. Professor, legal, eu entendi a questão das medidas cautelares. Agora vem a pergunta, mas quais são as medidas cautelares diversas da prisão? Então, eu vou sair um pouquinho, eu preciso que vocês vão anotando devagarzinho com o Código de Processo Penal. Eu sei que vocês já estão do seu lado, mas que agora eu tenho que cumular o artigo 282 com o artigo 319. Então, eu peço a vocês que nas suas anotações vocês cumulem o artigo 282 com o artigo 319. Eles devem estar juntos para o nosso estudo. Então, do 282, eu dou um saltinho para o artigo 319 do Código de Processo Penal, e agora sim, eu vou saber quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Vamos então a elas? Então vamos lá. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Então ele vai me demonstrar quais são as medidas cautelares diversas da prisão. São muitas. Lembrando os colegas, eu posso aplicar uma só, aplicar várias, não importa. Então vamos comigo no 319 do Código de Processo Penal. São medidas cautelares diversas da prisão segundo o 319. 1. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar suas atividades.
Você vai comparecer em juízo mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, né? Para que você possa, então, justificar, então, o que você está fazendo, ou seja, justificar as suas atividades, tá bom? Vamos mais. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionados ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante destes locais. Então, o juiz também pode, na medida cautelar, determinar o afastamento de bares, lanchonetes, estabelecimentos comerciais, né? Tá? Outra, inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo o indiciado ou acusado dela permanecer distante, e aqui eu faço uma observação. Colegas, aqui não é a Lei Maria da Penha. Então significa dizer, professor, que eu posso determinar que uma pessoa fique afastada, proibida de manter contato com outra quando for um homem, claro. Ou mesmo quando não tenha relação doméstica. É um camarada que vai na minha casa todo dia encher o saco. Vai me ameaçar, jogou pedra, causou lesão corporal, tentou. O juiz pode determinar que ele não compareça, que ele não tenha mais contato com determinada pessoa? Pode. Então quer dizer, professor, que aqui é uma situação que eu já conheço da Lei Maria da Penha. Isso. Só que aqui não é aplicado em casos envolvendo a Lei Maria da Penha, ou seja, nos casos envolvendo violência doméstica. Tudo bem? Tranquilos? Mais uma situação. Inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca, da cidade ou do país, quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou para instrução. Mais uma. 319, inciso 5. Recolhimento domiciliar, pode ficar recolhido no domicílio, no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo. Mais uma. Olha quantas medidas cautelares nós temos. 6. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então, ele pode suspender a função pública do acusado, do indiciado. Logicamente, suspender, né, a função pública ou mesmo se envolver crimes de naturezas econômicas, né, ou mesmo financeiras, ele também pode suspender o funcionário público. Obviamente, o funcionário público continua recebendo seu salário, mas com medida cautelar eu posso determinar o seu afastamento, a sua suspensão. 7. Internação provisória do acusado na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem que são inimputáveis, ou seja, o que é a inimputabilidade? É aquela inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal, quando o agente, à época do crime, era inteiramente incapaz de determinar-se, ou seja, de entender o caráter ilícito. Então, se ele for inimputável e o crime for praticado com violência ou grave ameaça, eu posso determinar a internação provisória deste inimputável, tá? Somente do inimputável, internação provisória, e se o crime envolver violência ou grave ameaça. Se não envolver violência ou grave ameaça, não cabe essa internação provisória. Vamos mais. Inciso 7, fiança. Já estudarei fiança com vocês, não se preocupem. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento dos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Só vou mostrar para vocês onde está. Professor, fiança é pagamento, né? É você ter uma caução. Isso. Mas eu vou demonstrar para vocês. A fiança, ela tem previsão lá no artigo 325. Eu só posso aplicar fiança nos crimes que são afiançáveis. Óbvio, né? O que diz o 325? Olha comigo. O valor da fiança
será fixada pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100, quando a infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. 325, se não for superior a 4 anos, a fiança será de 1 a 100. Inciso 2, será de 10 a 200, quando o máximo da PPL, da pena privativa de liberdade, for superior a 4 anos. Então, será de 1 a 100, menos de 4, de 10 a 200, acima de 4. Professor, quem arbitra a fiança? Quem arbitra a fiança? O delegado de polícia pode arbitrar a fiança? Pode. Olha comigo. Artigo 322 do Código de Processo Penal. Artigo 322 do Código de Processo Penal. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena máxima não for superior a 4 anos. Então vamos dar um exemplo. O homicídio tem pena simples. De quanto, professor? De 6 a 20. O delegado pode arbitrar a fiança? E nesse caso, quem pode? Só o juiz. Outra coisa importante. A fiança é aplicada, é arbitrada de acordo com o poder aquisitivo, né? Para que ele possa pagar. Só que olha que interessante. Ela pode ser diminuída ou aumentada. E eu peço aos colegas que gravem isso. Gravem. Não esqueçam. Eu sei que vocês aí estão com o Código de Processo Penal, preciso que você marque no seu Código de Processo Penal o artigo 325. Porque no artigo 325, ele traz lá, olha lá que coisa. Olha lá comigo os incisos 1 e 2. Parágrafo 1º do artigo 325, incisos 1 e 2. 325, parágrafo 1º diz assim: se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 325, parágrafo 1º, inciso 1, dispensada na forma do 350. Só que quem pode dispensar é só o juiz. O delegado não pode. Só o juiz pode dispensar. O professor está desempregado, pai de 10 filhos. Ele paga como? Só o juiz dispensa. Inciso 2. Pode ser reduzida até o máximo de 2/3. Da mesma forma, quem pode reduzir? O juiz, né? Então, da mesma forma, o juiz pode isentar, mas só o juiz também pode diminuir. Inciso de número 3. Professor, a condição financeira dele, o poder aquisitivo é muito alto. Altíssimo. Olha o que diz o 325, parágrafo 1º, inciso 3. Ela pode ser aumentada em até 1000 vezes. 1000! Então, o poder aquisitivo dele é fantástico. Mesmo aplicando ao máximo, ou seja, 100 ou 200, eu posso aumentar e multiplicar isso por 1000. Professor, a fiança serve para quê? A fiança serve para custear, né? Justamente, né, ela trazer as custas do processo, ou mesmo para que ela possa servir como uma indenização lá na frente. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Vamos voltar lá no artigo 28, no artigo 319, só para encerrar quais são. Já vimos então o que é a fiança. Vamos então à última medida cautelar. A última medida cautelar, olha lá, que é o 319, inciso de número 9, é a monitoração eletrônica. O que é a monitoração eletrônica? Colegas, é a tornozeleira eletrônica. Aquelas que vocês estão acostumados a ver. É a tornozeleira que ele usa, né? Então, tudo isso, toda essa previsão do 319, tudo isso aqui, né, é medida cautelar de viés da prisão. Tudo isso aqui é medida cautelar de viés da prisão. Olha o que diz o 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada ao juiz
as autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional, intimando o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Maravilha, professor. Eu já sei agora o que é uma medida cautelar diversa da prisão. Eu já sei quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Mas vocês perceberam que eu falei que pode existir uma prisão domiciliar como medida cautelar diversa da prisão? Pois é. E como pode ser cumprida uma medida domiciliar, uma prisão domiciliar? Como será? Quem pode ter uma prisão domiciliar? Qualquer pessoa pode? Por favor, me acompanhe aqui, eu tenho que ficar indo e voltando com vocês por uma questão didática. Tá? Não se preocupem, aqui não tem como eu fazer um estudo sequencial com vocês. O artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal, eles então vão me trazer, eles irão trazer o que é as hipóteses da prisão domiciliar. Peço que acompanhem comigo. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado, ou seja, pode ser na fase do inquérito, ou acusado, em juízo, em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Ah, você não consegue ficar na sua residência? Vai então ficar preso preventivamente. Residência, tanto o indiciado faz inquérito, como o acusado em juízo. 318, agora eu preciso de muita atenção de vocês. O juiz, então, nós já vimos que é possível a prisão domiciliar, enquanto medida cautelar diversa da prisão. Vamos no 318 agora para entender quando terá cabimento e quais são os critérios que uma pessoa deve preencher, o indiciado ou acusado, para que possa vir a receber uma prisão domiciliar. Acompanhem comigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva, não se preocupem, já veremos a prisão preventiva. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for... Vamos analisar. Professor, um dos requisitos, né? Um dos requisitos, um dos incisos. Então, quando é cabível, inciso 1, quando for maior de 80 anos. A minha pergunta, professor, quer dizer que toda pessoa com mais de 80 anos que praticar um crime, seja ele qual for, vai ficar em prisão domiciliar? Não. Eu tenho um tio de 82. Não significa dizer que qualquer crime que ele praticar, ele vai ficar em prisão domiciliar. 2. Quando for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Aquele cirurgião plástico, né, Abdel Maci, que era lá, né, o cirurgião das estrelas, que fazia inseminação, plástico não, ele fazia inseminação artificial, perdão pelo equívoco. Ele estava extremamente debilitado. Ele ficou em prisão domiciliar por um tempo. Lembram? Então, quando a pessoa estiver extremamente debilitada ou por um motivo de uma doença grave, também é perfeitamente cabível a prisão domiciliar. Inciso 3. Também a possibilidade, tá? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, se tem um filho, tem que cuidar de uma pessoa com menos de 6 anos, uma pessoa com deficiência, você pode, então, ficar em prisão domiciliar. 4. Gestante. 5. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Entendam aqui também mulher ou homem, em face do direito de igualdade esculpido na Constituição Federal em seu artigo 5º caput. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, se é o homem
que cuida do filho com menor de 18 anos, ele também pode receber a prisão domiciliar. E 6, né? Ele fez questão de trazer isso em outro inciso, poderia ter deixado em um só, né? O inciso 6 ele vem justamente em obediência, né, ao direito de igualdade. Ele traz também que o homem também poderá, né? Parágrafo único do artigo 318. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos no artigo. Colegas, qualquer um desses, o juiz então pode estabelecer a prisão domiciliar. Tranquilos? Tranquilos, beleza? Tá. Agora eu preciso que vocês entendam algumas situações ainda das medidas cautelares. Me interrompa a qualquer momento quando entender necessário, para que a gente possa depois, na sequência, adentrar em prisões. Bom, já vimos então o 282, vimos o 319, vimos o 318, prisão domiciliar. Beleza, então. Vamos agora começar a falar de forma pulverizada entre prisão em flagrante e prisão preventiva. Vamos começar a falar do 282 até o 300, tá? Vou fazer um texto aí. Primeiro, ninguém poderá ser preso em flagrante se não tiver ordem emanada, ordem escrita, né? Ordem escrita, né? Então ninguém pode ser preso se não tiver uma prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou mesmo em decorrência de uma sentença condenatória. Essa previsão legal, o Código de Processo Penal, ele traz no artigo 283, né? Ele traz no artigo 283, e o 283 vem esclarecendo ainda as medidas cautelares diversas da prisão. O seu parágrafo 1º, por exemplo, ele traz que as medidas cautelares não se aplicam à infração que não for isolada ou cumulativamente, alternativamente, pena privativa de liberdade, ou seja, se não tiver cabimento de pena privativa de liberdade, eu não posso utilizar a medida cautelar. Porque ele fala medida cautelar diversa da prisão. E quando eu falo pena privativa de liberdade, eu estou dizendo fechado, semiaberto ou aberto, né? Vamos mais. O que mais é importante? Professor, a prisão pode ser realizada em qualquer horário. Obviamente, né? Em alguns determinados horários que veremos daqui um pouquinho, eu necessito, obviamente, de ser cumprida durante o dia ou de uma autorização judicial, né? Beleza? Os artigos seguintes: para realizar uma prisão, eu não necessito utilizar da força, ou se porventura utilizar da força, que seja então de uso moderado. Isso é o que diz o artigo 284, né, do Código de Processo Penal. Vamos mais. Professor, ao realizar uma prisão, o que eu preciso? Então vamos lá. Se for uma prisão em flagrante, a pessoa tem que estar naquele ato praticando aquele delito. Já veremos quais são as hipóteses. Agora, se for uma decretação de uma prisão preventiva, é necessário um mandado. E o 285 do Código de Processo Penal estabelece isso, né? O 285, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o mandado. E lá vai constar, né? Será lavrado e assinado pelo escrivão, vai designar a pessoa, vai mencionar a infração, né? Vai declarar o valor da fiança, né? Será dirigido a quem realmente tem a qualidade para dar-lhe, então, a ordem, ou seja, o seu cumprimento, né? E assim por diante, tá? Bom, tudo isso fala, então, da medida cautelar diversa da prisão. Ok, maravilha. Agora vamos, então, começar a analisar a prisão. Vamos começar, então, com a prisão em flagrante, tá? Vamos hoje começar com a prisão em flagrante delito. Tudo bem? Tranquilos? Vamos, então, começar com a prisão em flagrante? Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então vamos lá? Professor, eu posso prender em flagrante?
Posso. Tô saindo aqui agora, tô vendo um camarada realizar um furto no celular aqui na esquina. Eu posso prender em flagrante? Posso. Eu posso. Agora, eu devo prender em flagrante? Não. Quem deve é justamente as autoridades policiais, né? Ou seus agentes. Eu não tenho o dever de prender em flagrante. Então, preciso que vocês entendam algumas situações. Aquele que prende, você vai prender uma pessoa em flagrante, você vai então apresentá-la a uma delegacia de polícia. Então, quem prende em flagrante é chamado de condutor. Quem prende em flagrante delito é chamado de condutor. Seja você do povo, ou seja você uma autoridade policial ou seus agentes. Então, você prendeu em flagrante? Prendi. Você vai apresentá-lo a uma delegacia de polícia, ok? Você é o condutor da prisão em flagrante. E aquele que é preso em flagrante delito, aquele que estaria ali cometendo o crime, aquele que é preso em flagrante delito, ele é chamado então de conduzido, né? Ele é chamado então de conduzido. Maravilha? Joia? Então tá bom. Então vamos entender agora. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Quando uma pessoa está em flagrante delito, em que hipóteses uma pessoa está em flagrante delito? Então vamos estudar agora quando acontece flagrante delito. Nós vamos tirar algumas situações que porventura nós ainda tenhamos. Já escutaram falar que flagrante acaba em 24 horas após o crime. Flagrante acaba em 48 horas após o crime. Apaguem isso da mente de vocês. Isso não existe. Isso não está no Código de Processo Penal. Professor, 24 horas depois eu posso me apresentar que acabou o flagrante. Negativo. Não tem nada disso. Eu vou explicar para vocês essa questão de prazo daqui um pouquinho, tá? Mas, por favor, de cara, vamos esquecer isso. Então, vamos entender. Quando temos o flagrante, acompanhem comigo. Artigo 302 do Código de Processo Penal. E aqui a doutrina faz algumas classificações. 302, inciso de número 1. Quando está cometendo a infração penal. Então, ele está cometendo a infração penal, está praticando ali, a pessoa chega e realiza a prisão dele em flagrante. Primeira hipótese de flagrante. Por favor, quem tiver com Código de Processo Penal, quem tiver com caderno, depois eu vou enviar para vocês material de apoio, fiquem tranquilos. Mas, por favor, coloquem ao lado, né, do inciso 1 a classificação doutrinária desse inciso 1. Ele é chamado de flagrante próprio ou real. Flagrante próprio ou real. Notaram? Está cometendo a infração penal. Flagrante próprio ou real. Inciso 2. Acaba de cometer. Ou seja, aquele agente que acabou de cometer o crime, então, ele acabou nesse minuto, realizou nesse segundo. A doutrina classifica este flagrante como flagrante impróprio, ou flagrante irreal, ok? Flagrante impróprio ou irreal, né? Ou seja, quando ele então, na previsão do artigo do inciso de número 2, ele então acaba de cometer essa infração penal, tá? Tranquilos? Inciso de número 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser ele o autor da infração. Então vamos lá, uma outra hipótese. Ele é perseguido, né? Ele é perseguido e aí
ele é encontrado na verdade, se reconheça, então, que é ele o autor da infração. É interessante que a doutrina também faz uma classificação, né, em relação a ele, e eu tenho nessa situação aqui o chamado flagrante, então, né, também o flagrante impróprio, né? Então, tanto o inciso 2 quanto o inciso número 3, ele também é reconhecido como flagrante impróprio. Agora, no inciso número 4, quando ele traz lá, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que se façam presumir ser ele o autor da infração, então ele é encontrado com o objeto que era da vítima, com o instrumento que tirou a vida da vítima, né? Neste caso, nesta hipótese, eu tenho então o chamado flagrante presumido, também conhecido como flagrante ficto, né? Presume-se então ser ele. Ele é encontrado com objetos, papéis, armas, né? Objetos. Então presume ser ele o autor daquele delito. Então isso aí é também reconhecido como flagrante presumido, o flagrante ficto, tá? Essas são as hipóteses previstas pelo Código de Processo Penal em relação ao flagrante. Porém, a doutrina cria algumas outras espécies, né? E eu quero analisar com vocês. A doutrina, por exemplo, traz a jurisprudência também se é legal o flagrante esperado. E a resposta é: o flagrante esperado é legal. E o que é o flagrante esperado? É quando a autoridade policial aguarda o momento para a prática do delito. Por exemplo, está acontecendo furtos de veículos ali na região do bairro Areião. O que a polícia faz? Ela aguarda, camuflada, escondida no bairro Areião, aguardando o próximo crime, o próximo furto. Né? E quando acontece, ela vai e prende em flagrante. É um flagrante legal, é um flagrante, né, lícito. Porém, o que não é admitido é o flagrante preparado. O que é um flagrante preparado? Né? O flagrante preparado, ele não é admitido, é quando a autoridade policial prepara para que um crime aconteça, né? Esse flagrante preparado, ele não tem, ele não é admitido pela nossa legislação. Os tribunais superiores vedam, né, o flagrante preparado pela autoridade policial, né? Então, por exemplo, para a prática de determinado crime, esse flagrante ele não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tá? Professor, existe ainda a figura do flagrante prorrogado. E o que é a figura do flagrante prorrogado? A figura do flagrante prorrogado é quando existem algumas leis, não vou entrar com vocês agora, mas existem algumas situações em que o flagrante pode ser prorrogado, ele pode ser estendido, né? Justamente para que possa acontecer esta prisão. É perfeitamente possível na própria lei de lavagem de capitais, na lei de drogas, né? Para que ele possa conseguir a apreensão dessas drogas, ele estende, né? Ele estende este flagrante. É o flagrante prorrogado, né? Esse flagrante prorrogado, ele é perfeitamente possível. Claro que eu teria que ter uma ordem, né? Uma autorização judicial para que ele possa realmente ter a sua aplicabilidade e ser reconhecido, tá? Outra coisa, eu tenho hipóteses em que o crime é permanente, aquele crime que se prolonga. Nessas hipóteses de crime permanente, é importante que vocês entendam que enquanto não cessar a permanência do crime, a prisão em flagrante pode acontecer em qualquer momento, né? Enquanto não cessar essa permanência, essa prisão em flagrante pode acontecer em qualquer momento. Professor legal, você falou legal o que é, de que forma acontece a prisão em flagrante. E agora, eu vou sair um pouquinho com vocês do Código de Processo Penal. Eu vou voltar na próxima aula nesse assunto, porque eu vou pedir a vocês que, se possível, eu vou enviar para vocês, imprimam para a próxima aula a resolução 213 de 2015 do CNJ, que fala sobre audiência de custódia. Eu vou enviar para vocês para facilitar. Mas eu só quero fechar hoje explicando o que é essa audiência de custódia. Vamos ter na nossa cabeça uma prisão em flagrante. Então, eu realizei, aconteceu uma prisão em flagrante.
Nós já tiramos da nossa cabeça que não tem prazo. Ok? Já tiramos da nossa cabeça que não tem prazo. Tranquilos? Como já tiramos da nossa cabeça que não tem prazo, o que é importante? Vamos lá. Nasce, então, em 2015, essa audiência de custódia. O que essa audiência de custódia nos traz? Vamos lá. Olha o artigo 1º. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Então vamos lá. Professor, na verdade, este ato flagrancial, então, ele vai acontecer após 24 horas do recebimento do auto de prisão em flagrante. Não é isso? É isso. Então, quando se fala em prazo, né, se fala em 24 horas, quando a autoridade, então, ela recebe, ela é comunicada do flagrante delito. E eu vou sair um pouquinho desse artigo 1º e vou lá para o artigo 13. 13 da resolução 203 de 2015 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O artigo 13 diz assim: a apresentação à autoridade judicial, o juízo, no prazo de 24 horas, também será assegurada às pessoas presas, em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se no que couber os procedimentos previstos nessa resolução. Ou seja, a audiência de custódia não é somente aplicável à prisão em flagrante. Então, professor, aconteceu a prisão em flagrante. Aconteceu essa prisão em flagrante. Após 24 horas, a autoridade judicial for comunicada, vai acontecer a audiência de custódia. Agora, olha comigo. Artigo 304 do Código de Processo Penal. Ele diz assim: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que acompanharem o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva as respectivas assinaturas. Veja só. Então, prendeu em flagrante, apresenta a autoridade, ela vai ouvir aquele que foi preso em flagrante, o conduzido, vai ouvir aqueles que efetuaram a prisão em flagrante, os condutores, não é isso? E aí, o artigo 306, ele diz assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, foi preso em flagrante? Isso não é coisa de filme, não. Foi preso em flagrante, né? Então eu tenho que comunicar imediatamente o juiz competente, o Ministério Público, a família do preso e a pessoa por ele indicada, né? Eu tenho que fazer esta comunicação porque isso está no Código de Processo Penal, sob pena de ilegalidade da prisão em flagrante, tá? Sob pena de ilegalidade da prisão em flagrante. Vamos mais. Olha o que diz o parágrafo 1º, só para tirarmos a questão de prazo do flagrante. O parágrafo 1º do artigo 306 diz assim: em até 24 horas, após a realização da prisão, em até, não pode passar,
306, parágrafo 1º, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, colegas, olha só. Então, bem simples. 24 horas até a prisão, 24 horas da prisão, eu tenho que comunicar, então, à autoridade judicial. Depois, vai, então, para o juiz e o juiz vai marcar, vai realizar a audiência de custódia em até 24 horas. Vai ficar para a próxima aula. Por favor, anotem para me lembrar. Durante essa audiência de custódia, quando, então, o juiz recebe, né, o auto de prisão em flagrante, o que ele vai decidir? O que ele vai fazer? Tudo bem? Eu deixo isso aí para o nosso próximo encontro, que vamos fechar a prisão em flagrante e já entraremos também na prisão preventiva. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Alguma dúvida?